Debate com os candidatos a prefeito de Blumenau. Chegamos ao terceiro bloco do debate, quando os candidatos vão responder a perguntas do colega jornalista Alexandre Gonçalves, com temas pré-determinados a serem sorteados agora, na hora. A ordem será definida através de sorteio, a ordem de apresentação dos candidatos. O candidato que for responder escolhe na hora um adversário para debater o tema. Para que haja equilíbrio, cada candidato só pode ser escolhido uma vez. O sorteio dos temas será na hora. A pergunta tem 30 segundos para ser feita. O colega Alexandre Gonçalves tem 30 segundos para formular a pergunta. O candidato terá 2 minutos para responder, réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. O primeiro a responder a pergunta de Alexandre Gonçalves neste bloco será o candidato, um só, né? Quem responde primeiro é Valmor Skilkert. Candidato, quem o senhor escolhe para debater com o senhor? Arnaldo. O Arnaldo. Vamos ao tema, então, da pergunta do colega Alexandre Gonçalves. Valmor Skilkert responde, quem comenta e debate é Arnaldo Zimmermann. Alexandre, pergunta é sobre saúde. Alexandre Gonçalves, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos candidatos. A minha pergunta é a seguinte, com relação à saúde. As emergências dos hospitais da cidade estão sempre superlotadas e esse é um dos grandes gargalos da saúde pública da cidade. Como o senhor pretende resolver essa situação e se a criação de UPAs, as unidades de pronto atendimento, está no seu plano de governo? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta do colega Alexandre Gonçalves. Alexandre, na questão da saúde, a primeira questão que cabe ao município, uma determinação política, é o Sistema Único de Saúde. Ou seja, nós precisamos garantir o funcionamento do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é uma conquista do povo brasileiro. E nós precisamos garantir essa conquista. O que prevê o Sistema Único de Saúde? Fundamentalmente, ele prevê a centralidade da saúde, da política na saúde, na atenção básica das pessoas. O acesso aos hospitais é decorrência, a necessidade do atendimento hospitalar é decorrência de falhas no atendimento à atenção básica da saúde. Nós tivemos aqui no município de Blumenau um esforço político importante, coordenado pelo companheiro Edson Adriano e toda uma equipe, para que a gente tivesse implantado as equipes de saúde de família, para que a gente tivesse um serviço de atenção básica à saúde nas nossas comunidades. Isso é fundamental, portanto, que a centralidade do serviço de saúde do município se dê na saúde da família, nos núcleos de atenção básica à saúde. Além disso, obviamente que nós precisamos, e o sistema prevê isso, a articulação da saúde, da atenção básica à saúde, com o sistema de atendimento à saúde. E aí uma das reclamações que nós temos tido e visto em toda a cidade é o cuidado no atendimento das pessoas. Então é fundamental nós termos uma equipe de técnicos, médicos, enfermeiros, a equipe multidisciplinar que faça um bom atendimento, que acolha bem as pessoas e que tenha condições de dar tranquilidade às pessoas num momento difícil, que é o momento da sua doença. Candidato Arnaldo, 1 minuto para comentar e réplica de 1 minuto do senhor. Ok, muito bom o tema. E vamos abordar 3 pontos aqui importantes para a saúde na nossa cidade. Uma é que nós temos que mexer no que vamos chamar aqui no rito da regulação para os exames, dos de baixa, dos de média e de alta complexidade. Quando eu era vereador no final da década de 90, eu nunca imaginei que a gente ia chegar no ano 2016, 2 décadas depois,
e nós ainda teremos que o paciente teria que esperar 4, 6, 8 meses, às vezes para um exame de baixa complexidade, o que é um absurdo. E esse problema não está só no SUS. Essa é uma questão de gestão na relação do município com o Estado. Aí eu pergunto para você que está ouvindo em casa, por que o paciente não pode sair do médico especialista na policlínica e fazer o seu raio-x, por exemplo, no mesmo dia, no dia seguinte, se o custo é o mesmo? Se na contabilidade, na questão financeira, o gasto é o mesmo, por que ele tem que esperar 4 meses? Então há um problema na questão da regulação. Município e Estado têm que conversar, têm que dialogar mais para que nós possamos resolver esse que é um dos 3 problemas. 1 minuto para a réplica. Para deixar bem claro, em termos então do programa de governo, da proposta que queremos debater com a cidade, o que nós queremos é implementar mais equipes de saúde da família. Esse é um compromisso para debater com a cidade de Blumenau. Segundo, nós precisamos resolver o problema do atendimento das pessoas, em termos de dar condições que as pessoas possam ser atendidas o mais rápido possível e bem atendidas. Terceiro, nós precisamos garantir o acesso aos medicamentos, que também há uma reclamação muito grande e um problema do acesso aos medicamentos. Quarto, nós precisamos pensar a saúde para além simplesmente da saúde. Nós precisamos produzir condições de uma cidade saudável. As pessoas precisam ter uma vida mais saudável. As pessoas tendo uma vida mais saudável, nós vamos contribuir também para que a política de saúde seja mais adequada para a sua população. Então, acho que esses são compromissos que nós precisamos, como governo, ter e debater muito claramente com a sociedade, para que a sociedade tenha uma vida mais saudável numa cidade tão bonita e rica como Blumenau. Ok, vamos conhecer agora o próximo candidato a responder pergunta do colega jornalista Alexandre Gonçalves. Próximo a responder é Napoleão Bernardes. Candidato, quem o senhor escolhe para debater? Com o senhor. Colega Valmor. Colega Valmor. Vamos ao tema então. Vamos lá. Infraestrutura urbana, obras. Vamos à pergunta do colega Alexandre Gonçalves. Candidato, há 4 anos o senhor ignorou o projeto aprovado pelo BID para a construção da ponte do centro ao lado da atual, a ponte Adolfo Konder, e prometeu que faria outra pela rua Itajaí. Esse discurso foi determinante para a sua vitória, mas hoje não temos nenhuma, nem outra ponte do centro, apesar dos recursos garantidos para a primeira. Qual a explicação que o senhor tem para o eleitor que confiou na sua palavra que teríamos uma ponte do centro? Essa é uma boa oportunidade para esclarecimento. Eu não sou da política da faca fácil, do factoide, do populismo. Eu trabalho na prefeitura com muita responsabilidade, com o pé no chão, para gerar os melhores resultados em favor das pessoas. Em primeiro lugar, nosso problema não é com a realização de pontes. Pelo contrário, a nossa é uma gestão realizadora de obras e ações por todos os bairros, e 12 pontes nessa nossa gestão já foram construídas pelos bairros de Blumenau. Outras 2 em construção. São 14 pontes até aqui. Talvez na história recente do município não tenha havido uma gestão que em 4 anos tenha realizado tantas pontes para contribuir com a mobilidade urbana, com a segurança do pedestre, do ciclista, de quem transita de automóvel e de ônibus. Então a nossa gestão é realizadora nesse aspecto. Em relação à questão da ponte do centro, nós não ignoramos essa possibilidade. Nós avaliamos, naquele momento de 2012, que eventualmente a mais benéfica em termos de custo-benefício para melhor fluidez do trânsito fosse um novo traçado, ligando a região norte à região sul de Blumenau e vice-versa, sem passar pelo centro. Todo o programa BID é acompanhado pelo próprio BID, por uma consultoria especializada nesse tema e pelo Tribunal de Contas por iniciativa minha, da minha gestão. Eu pedi que o Tribunal de Contas auditasse enquanto o programa acontece. Nós propusemos um novo traçado e com isso estudos foram sendo feitos, estudos foram sendo realizados e a que conclusão chegou? Que as pontes elas não são excludentes, elas são complementares. E eu não externei isso ao público antes, justamente para evitar a polêmica e que isso não prejudicasse ainda mais a administração da cidade. Portanto, nós estamos trabalhando administrativamente na viabilização de ambas. A ponte da Rua Chile, com a Rodolfo Freire, que não poderia ser realizada por si só, e nós agregamos o projeto do Corredor Leste. Então, nesse momento, através do BID, nós estamos fazendo o projeto de engenharia do Corredor Estrutural Leste,
que prevê a ponte na ligação Chile-Rodolfo Freire com o binário da Chile e da República Argentina. Essa obra não poderia estar dissociada da outra. Ambas são complementares. Portanto, via BID vamos viabilizar uma e via Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, vamos viabilizar outra. Candidato Valmor, 1 minuto para comentar este tema. A cidade precisa se acostumar a cumprir o que foi planejado. O plano diretor da cidade, em 2002, já previa um conjunto de obras de infraestrutura, incluindo a ponte do centro. Então isso não é novidade. Já havia acordo na cidade sobre a melhor forma de organizar o trânsito no centro, a infraestrutura necessária, isso em 2002, num projeto que foi encaminhado ao BNDES chamado Blumenau do Futuro. Então, é complicado para nós dialogarmos com a população e entendermos as dificuldades que a gente tem de que determinados planos, que são objeto de discussão da cidade, eles passam pelos conselhos de políticas dessa cidade, são aprovados e depois a gente tem dificuldade de implementá-los. Uma gestão pública é a gestão que respeita aquilo que é definido nos planos, aquilo que é definido com a participação. E cabe ao gestor público implementar as suas ações e não discuti-las. Essa é a questão fundamental. 1 minuto para a tréplica, candidato Napoleão. A implementação exige responsabilidade e exige visão de presente e futuro. Por isso, a ponte que faz a ligação entre a região sul e norte de Blumenau, ela tem que estar necessariamente associada a outra ação, que é o Corredor Estrutural Sul, que está com um projeto de engenharia em andamento. Portanto, nós teremos uma solução integrada. E a ponte da Chile com a Rodolfo Freire, ela por si só também não se basta. Ela precisa ter, justamente, o corredor que faça o binário entre a Chile e a República Argentina. Esses projetos de engenharia, eles não existiam. Havia o conceito, a ideia. E nós estamos viabilizando, então, os projetos de engenharia para, tão logo conclusos, possam, de fato, ser licitados. E nós, em relação a esse planejamento da cidade, Valmor, e comunidade de Blumenau, nós não abrimos mão de nada. As diretrizes, por exemplo, da Agenda de Desenvolvimento, que é o 2050. A maioria absoluta daquelas ações estão em curso, seja através de obras, seja através dos projetos de engenharia. Não se constrói a casa sem ter o projeto antes. Então, às vezes tem o conceito, é preciso ter o projeto de engenharia para licitar a execução da obra. E nós, inclusive, nesse sentido da institucionalização, no 2050, vamos ter um conselho gestor no sentido de aprofundar ainda mais o acompanhamento da população em relação a todas essas ações. Ok. Vamos dar sequência ao terceiro bloco, quando os candidatos estão respondendo a perguntas do colega Alexandre Gonçalves. O terceiro a responder, agora, no sorteio feito neste momento, quem vai responder? Arnaldo Zimmermann. O senhor escolhe quem para debater? Escolho o Jean Kuma. Jean Kuma. Vamos ao tema da pergunta do Alexandre Gonçalves. Turismo, lazer, esporte e cultura. O tempo para a pergunta, Alexandre, de 30 segundos. Candidato, qual é a sua visão, qual é a sua posição sobre o aeroporto Quero e qual será o papel da Prefeitura para viabilizá-lo caso o senhor seja eleito? O aeroporto Quero importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Agora houve 2 tempos diferentes. O tempo que operava, inclusive com aqueles Fokker 50, que era um avião de uma capacidade menor do que esses exigidos hoje na contemporaneidade. Então, para a viabilidade do aeroporto Quero, até pela região montanhosa, que é o bairro Itopava Central, precisa de um investimento que já vem se arrastando, né, nas discussões desde os anos 90. A duplicação da BR-470, ela coloca aí um novo divisor. A partir do momento que a duplicação da BR-470 estiver pronta, a cidade tem que decidir a função do aeroporto Quero, aeroporto municipal, e qual a funcionalidade do aeroporto internacional de Navegantes. Então, o que nós queremos? Nós queremos voos domésticos em que escala para o aeroporto Quero, para que ele seja viável do ponto de vista do turismo de negócios aqui da cidade, e qual a importância do aeroporto de Navegantes, o aeroporto internacional. Eu tenho comigo, até o presente momento, de que
nós devemos sim, nós devemos com a BR-470 duplicada, esperamos que ela seja duplicada o mais cedo possível para isso, que nós devemos ter uma conexão do turismo, para o grande turismo de negócios, dos grandes eventos, potencializar o aeroporto de Navegantes. Mas voltarmos com voos de menor porte, inclusive eu estava lembrando agora, não só o Fokker 50 nos anos 90, no início dos anos 2000 também, o avião Brasília, da Ocean Air, também operou por algum tempo e tinha uma demanda muito baixa, inclusive. Né? Aqueles aviões com hélice ainda, não um avião turbinado. Tendo aeronaves de menor porte para o aeroporto Quero-Quero, nós temos condições de ter dois aeroportos potencializados para o nosso turismo. E aí definir o que é mais importante. Nós temos o turismo de lazer, por exemplo, que nós podemos operar mais com o aeroporto de Navegantes. Dos pequenos negócios, do turismo negócio, que é aquele executivo que vem para reuniões e tudo mais, opera pelo aeroporto Quero-Quero. Dos grandes eventos, o Navegantes. E assim nós conseguimos traçar um planejamento para ambos. Candidato, só tem 1 minuto para a réplica. Esses dias eu fui lá no aeroporto e vi o quanto ele está abandonado, o quanto tem problema de funcionar, às vezes só por causa de uma cerca que não está colocada corretamente. E a prefeitura tem a obrigação de cuidar primeiro do aeroporto Quero-Quero. Cuidar porque ele é um instrumento que vai permitir com que a gente possa trazer empresas para a cidade para gerar emprego e renda para o povo de Blumenau. Tem que cuidar dele porque Blumenau hoje, através de uma equipe que é referência nacional, Blumenau se tornou referência na questão de transplantes lá no Hospital Santa Isabel. E o Hospital Santa Isabel, para poder salvar uma vida, muitas vezes, de uma pessoa, precisa do aeroporto Quero-Quero funcionando. Porque para fazer um transplante precisa de mobilidade, agilidade, para que o órgão do transplantado chegue a tempo para salvar uma vida. Cuidar do aeroporto Quero-Quero é garantir empresas novas na cidade, é garantir muitas vezes a vida de quem está esperando um órgão, um coração novo. Então a prefeitura não pode mais deixar o aeroporto Quero-Quero abandonado do jeito que está. A gente tem que se preocupar com a vida das pessoas. 1 minuto para a réplica. E olha, até é muito importante, por isso o debate ele não é só um confronto de ideias, mas às vezes até alguma união de ideias, é isso que eu quero fazer como prefeito. Inclusive discutir com os próprios candidatos que estão aqui, as suas propostas que nós podemos realizar. O candidato Jean Puma lembra muito bem uma outra importância do aeroporto Quero-Quero, que é exatamente para esse tipo de serviços menores, individualizados, onde há a necessidade de uma integração mais rápida. E você deixa o grande volume para os grandes eventos que a cidade precisa captar para o aeroporto de Navegantes. E aproveitando, Alexandre e PC, falando ainda sobre o turismo e a questão que o turismo de negócios, o turismo de eventos, ele está no escopo do turismo de negócios. Mas turismo de negócios não é somente turismo de eventos. Nós precisamos dar mais condições para que as entidades, como o Blumenau Vale Europeu Convention Visitors Bureau, tenha a capacidade de ele sim ser um órgão que vá atrair grandes eventos para o nosso município. Esses eventos serem geradores de renda, geradores de emprego aqui na nossa cidade. E também aproveitar a potencialidade do Parque Vila Germânica, nossa antiga Proeb, também para essa captação de eventos. Então é um trabalho integrado, que não se resume somente ao aeroporto. Um trabalho integrado com a demanda que nós vamos planejar para essa captação de eventos e negócios para o nosso município. Muito bem, vamos dar sequência agora ao terceiro bloco, para que haja o equilíbrio, para que cada candidato faça uma pergunta e um candidato faça uma resposta. Agora, candidato Jean, o senhor vai fazer uma pergunta, é para o Ivan Arts, depois o Ivan, que ainda não respondeu, pergunte para o NAP, porque senão nós temos a possibilidade, aliás, o Alexandre faz a pergunta, porque senão o candidato Ivan pode ter que perguntar, responder e comentar a própria pergunta. Então, para que haja o equilíbrio, Aí fica bom, aí fica vai fácil. ficar bom, é para o Ivan. Então, Ivan é o terrível. a pergunta continua sendo do Alexandre Gonçalves. Para mim? Exatamente, o senhor vai responder. E o Ivan? E o Ivan comenta. Ok. Ok? E depois o Ivan com o Napoleão. sortear o tema. Vamos fazer o sorteio agora do tema da pergunta do Alexandre Gonçalves. Sobre desenvolvimento econômico. 30 segundos para a pergunta, Alexandre. Candidato, qual será o seu projeto de incentivos para novas empresas e para as empresas que estão na cidade? E qual é a sua posição sobre os incentivos fiscais,
criticados recentemente pelo o colega candidato Ivan Nats. Alexandre, você, e eu entendo isso muito forte, que as pessoas de Blumenau, elas não querem favor de ninguém. O povo de Blumenau quer trabalhar, quer gerar, quer poder ter condição de sustentar a sua família com dignidade, ter um salário decente. E o grande desafio na política de desenvolvimento econômico é primeiro você melhorar o salário das pessoas. Ah, mas o que a prefeitura tem a ver com isso? É você conseguir fazer com que as empresas de Blumenau possam trabalhar com produtos de valor agregado, que elas possam render mais no seu dia a dia e com isso elas possam distribuir melhor a sua renda para aquela pessoa que mora lá numa área irregular, por exemplo, que quer regularizar sua casa e que hoje não tem o dinheiro para fazer a escritura da sua casa. E ela vai ter um salário melhor. Então é dentro disso que eu aprendi que a prefeitura tem que trabalhar com programas que permitam o fortalecimento, primeiro, das empresas de Blumenau, permitir com que elas possam se desenvolver. E aí eu tenho a proposta de criar o programa Inova Blumenau, dando incentivo para quem vai gerar emprego, para quem vai gerar renda. Eu sou favorável ao incentivo que seja dado para quem melhora a vida das pessoas em Blumenau. Se não for assim, o incentivo não pode ser dado. O incentivo tem que ser dado com esse conceito. E o programa Inova Blumenau vai trabalhar com a questão do centro de inovação, que nós trabalhamos como deputado estadual para trazer para Blumenau, para que a gente possa fazer com que, por exemplo, as nossas indústrias têxteis comecem a desenvolver tecnologias de moda, que vai gerar valor agregado. Para que Blumenau se torne, através dos nossos hospitais, através da nossa rede hospitalar privada e pública, um centro de referência na área de saúde para todo o estado e para o Brasil. É assim que a gente vai gerar emprego e renda, fazendo com que as empresas de Blumenau fortaleçam e possam daí sim pagar um salário melhor para o trabalhador blumenauense. Candidato Ivan, seu comento, 1 minuto para a réplica. Bom, eu fiquei observando atentamente aqui as respostas dos candidatos. Primeiro foi perguntado o que vai fazer com a UPA, não responderam. Depois perguntaram qual é o fim do aeroporto que eu quero, não responderam. O candidato Jean foi perguntado quanto aos incentivos fiscais. Falou de regularização fundiária, falou de isso, falou de geração de emprego, não respondeu o que vai fazer com os incentivos fiscais. Bom, os incentivos fiscais foram criados na década de 90 para atrair novas empresas. Essas empresas que estão nos incentivos fiscais, elas não são só geradoras de emprego. Na verdade, a grande maioria de incentivos fiscais que são concedidos, por exemplo, são para serviço gráfico. O serviço gráfico é o grande doador de campanha política dos últimos anos. O serviço gráfico é isento de pagamento de ICS, doa violentamente para a campanha política. Planos de saúde, que são doadores de campanha política, têm incentivo fiscal, 60 milhões de incentivo fiscal. Então vamos fazer uma auditoria com relação a esses incentivos fiscais, ver efetivamente quem merece, quem está retribuindo com o emprego. O Vispan, por exemplo, tem incentivo fiscal. Então vamos fazer uma grande auditoria, verificar quem merece e quem não merece, e romper quem não merece. 1 minuto para a réplica, candidato. Obrigado. O programa Inova Blumenau vai justamente trabalhar com a inteligência das nossas universidades, com a inteligência do povo de Blumenau e a capacidade de superação que o nosso povo tem. Trabalhando com que as empresas possam apresentar projetos que serão aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e possam ter sim um incentivo, desde que gerem emprego, desde que melhore o salário das pessoas. Isso é condicionante. Não pode existir incentivo se esse incentivo não for para melhorar a vida do povo de Blumenau. E esse incentivo tem que estar atrelado a uma melhoria tecnológica da empresa, a uma melhoria das condições de trabalho. E é por isso que nós vamos trabalhar com a possibilidade da postergação do ISS, trabalhar com a questão da criação do distrito turístico para incentivar o turismo, trabalhar com a questão de referência na área de saúde, trabalhar com a questão da indústria da moda, fazer com que a gente possa realmente aproveitar as empresas de Blumenau para que elas se fortaleçam, para que elas cresçam, sem burocracia, como foi falado no caso anterior da FAEMA, para gerar emprego e renda para o nosso povo trabalhador, que merece mais, que precisa ter dignidade para sustentar sua família. Ok, para encerrar esta rodada, Ivan Nats responde, Napoleão Bernardes comenta, a pergunta
do colega Alexandre Gonçalves, que será sobre o seguinte tema: gestão pública. Alexandre Gonçalves. Candidato, caso o senhor seja eleito, qual será o papel da Companhia Urbanizadora de Blumenau, que todo ano entra no vermelho e tem uma dificuldade de fechar a caixa, inclusive necessitando de aporte de recursos municipais de outra área? Qual será o papel da Companhia Urbanizadora de Blumenau na sua gestão? 2 minutos para a resposta, candidato. Depois o candidato Napoleão comenta 1 minuto, depois 1 minuto para a réplica por Ivanaz. Seu tempo a partir de agora, candidato. O senhor está pronto para responder? Candidato Ivanaz. Ivanaz. Bom, o que nós temos observado, o que eu tenho observado nesses últimos tempos, é que os partidos políticos e as pessoas que administram essa cidade desde 2005, elas são as mesmas, exatamente as mesmas. Se nós buscarmos os secretários de desenvolvimento, eles são os mesmos. Uma hora ele é secretário de desenvolvimento, outra hora ele é secretário de turismo, outra hora ele é presidente da FAENA, outra hora ele é o presidente da Vila Germânica, outra hora ele é o presidente do SAMAI. O secretário de obras é exatamente o mesmo desde 2005, não muda nunca, quem ganha e quem perde é sempre o mesmo secretário. Então, se nós falarmos de gestão pública nessa cidade, desde 2005, eles são os mesmos gestores, exatamente os mesmos gestores. Eles votam na Câmara igual, eles votam os projetos lá na Câmara, aumento de lixo, aumento de conta de água, reajuste de tarifa pública, aumento do lixo de 74%, eles votam exatamente igual lá na Câmara de Vereadores e fazem gestão de forma igualitária. Desde 2005 eles são os mesmos, exatamente o mesmo governo. Gestão eficiente é governar com as pessoas. Nós precisamos governar com as pessoas. Nós vamos governar esse município com as pessoas, com a sociedade civil organizada, com as entidades de classe, com os consegues, com os conselhos comunitários. Há um grande desafio: as dívidas da prefeitura, a diminuição da receita. E para fazer esse enquadramento, a gente tem que fazer como vai fazer a casa da gente. Quando falta dinheiro para pagar a luz, a gente apaga a luz. Quando falta dinheiro, a gente apaga a luz mais cedo. A gente corta a internet, a gente desliga o telefone. Nós vamos fazer gestão pública como eu faço a gestão da minha casa, cuidando daquela administração, como eu cuido da minha casa, para otimizar todos os recursos que estão disponíveis e cumprir todos os compromissos. Os partidos fazem um pacto de extorsão do que sobra. E nós vamos combater isso. Candidato Napoleão, 1 minuto para comentar. Bom, a pergunta era sobre a URB, e respondendo especificamente a respeito da gestão da URB, já em 2013 nós iniciamos o processo de recuperação e saneamento da empresa. Nós eliminamos, por exemplo, novas obras sendo realizadas pela URB, porque a URB era deficitária no sentido da realização de obras. Então, a partir de então, os novos contratos da URB são em relação à manutenção, à limpeza da cidade, que é o objetivo original e inicial dela. Então, por exemplo, desde 2013, novos contratos de obras através da URB não há. Há os contratos de manutenção, limpeza, a manutenção do dia a dia da cidade, que é o objetivo inicial. Inclusive, dando a ela um caráter social importante. Nós, por exemplo, temos uma parceria com o programa Começar de Novo, em que presos que estejam residindo em semiaberto, aberto, têm oportunidade de trabalho lá, contribuindo assim com o seu trabalho para o desenvolvimento da cidade. Mas aproveitando aqui o que o candidato Ivanaz mencionou, ele citou 2 exemplos, né, de secretários que às vezes se alternam. Secretaria de Turismo e Parque Vila Germânica no meu governo está sendo presidida e secretariada por uma só pessoa que não tinha participado do município antes, o secretário Ricardo Storti, que aliás nem havia votado em mim na eleição de 2012 e é um quadro altamente técnico e competente. O secretário de Desenvolvimento Econômico, da mesma forma. Candidato Ivan, 1 minuto para a réplica. Bom, falando especificamente da CIA urbanizadora, quem está em casa me ouvindo sabe a história da urbanizadora de Blumenau, da Operação Tapete Negro, dos vereadores que foram afastados por envolvimento na Operação Tapete Negro, lá dentro da URB. Aquilo a URB é um problema seríssimo da administração pública municipal, feito de cabo eleitoral, lá não tem controle absolutamente nenhum, troca de presidente a cada 6 meses,
O presidente que foi colocado nesse governo já virou secretário da SDR, porque o partido dele coligou com o partido que tem a SDR à disposição. A URB é um problema seríssimo, um câncer que deve ser extirpado urgentemente da administração pública municipal. No meu governo, nós vamos desativar a URB, vamos transferir o material urbano para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que será unificado, e vamos fazer um controle eficiente lá na Secretaria de Obras. Nós vamos desativar definitivamente a URB. 10h29, assim nós fechamos o terceiro bloco. A seguir, candidato pergunta para candidato com temas a serem sorteados na hora. Até já.